Vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no terceiro ano, e como é que foi a minha performance até eu chegar para passar no final do ano em medicina, que eu passei até agora na Baiana de Medicina, lá de Salvador, e eu estou em quarto lugar da lista de espera da UFBA, que foi paralisado o SISU por conta do coronavírus, e sendo que não sabendo se vai retornar, e nem o SISU ponto 2 que chamam mais 32. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa minha experiência, como é que foi, como é que eu levei, assim, e como é que eu fiz para chegar aonde eu cheguei. E eu sei que para vocês que estejam me assistindo aí nesse vídeo, pode ser um momento muito desgastante e difícil, porque no meio dessa pandemia você acaba ficando meio desorientado, assim. Pelo menos eu também estou sentindo isso na faculdade de medicina, porque é tudo muito novo, assim, com o EAD, e, assim, a gente fica meio desorientado às vezes, e não sabe como fazer para lidar, mas eu entendo isso muito bem. E a dica que eu dou para vocês é que mantenham a visão na mente de vocês do objetivo que vocês têm. Isso é vocês lembrando todos os dias qual é o objetivo que vocês querem chegar, vocês provavelmente terão a vontade e a garra de superar todas essas adversidades e ir focando no que precisa ser feito. Isso me ajudou muito no passado, lembrar do meu objetivo todos os dias e saber o que eu tenho que fazer exatamente para chegar lá. E isso foi muito bom porque quando você tem várias pessoas concorrendo, geralmente as que querem mais aquele objetivo, elas alcançam ele, porque elas têm o maior esforço para fazer isso e acabam, por conseguinte, tendo um maior desempenho. Mas eu quero também contar agora um pouquinho da minha trajetória, como é que foi, e os meus erros, os meus acertos, e o que eu acho que eu poderia ter feito melhor. Então, começando que eu comecei o ano numa escola diferente que eu estava, assim, e tal, só que eu percebi que no segundo ano eu teria que focar mais se eu quisesse passar. E eu tive que fazer. Tive a escolha assim de. Para suprir os conteúdos que eu não havia tido um bom desempenho no segundo ano por conta de talvez minha performance da sala não estar muito focada e ajudando e tal. Eu decidi fazer no segundo ano um cursinho supletivo dos assuntos que eu não tinha conseguido captar por conta da baderna, essas coisas da minha sala do segundo ano. Que inclusive foi separado e tal, no meio do ano e no final do ano também. Ela deixou de existir por conta dessa baderna e caos e tudo. Mas aí eu fui no meio do ano, eu comecei a fazer um cursinho no Bernoulli. E eu vi que o Bernoulli tinha uma estrutura muito boa e uma didática excelente assim para passar o conteúdo para os alunos. E o que me impressionou mais foi o material que eles conseguem disponibilizar, que é realmente muito bom, não tem nenhuma comparação com nada que eu já vi. Os módulos deles são super completos, tem videoaulas ensinando as questões mais pertinentes. Os simulados dele, todas as questões tem vídeos explicando. E eles têm uma plataforma de análise do seu desempenho no simulado. E assim, mostrando as questões que são mais fáceis, mais difíceis e tendo a análise da questão assim. Foi uma coisa que realmente mudou o meu patamar de estudo. E eu consegui focar ainda mais e absorver e ter a visualização das coisas que eu não tinha muito domínio e precisava melhorar. Então eu decidi assim no terceiro ano
que eu iria para o Bernoulli para ficar na sala de 54 pessoas, sendo que 48 dessas queriam fazer medicina. Mas eu decidi isso porque eu sabia que era, para mim, eu teria mais condições de focar no que eu queria. E assim, eu posso dizer que foi uma decisão muito boa, assim, que foi assertivamente uma das melhores decisões assim da minha vida, porque eu consegui focar muito bem no início do ano. E assim, eu comecei o ano com todo o gás total, assim, estudando praticamente todo o tempo que eu conseguia estudar, assim, que minha cabeça estava apta, assim. Eu chegava da escola e comia e ia estudar até o final do dia, assim, sabe? Breves pausas para comer. E isso funcionou durante algum tempo, assim, uns 2 meses, eu consegui manter esse ritmo, mas isso, quando você tem uma rotina, assim, muito dura, você acaba ficando muito estressado e você acaba tendo dificuldades interpessoais, assim, e pelo menos pra mim eu ficava muito estressado e com minha família, assim, e aí eu vi que isso estava fazendo mal pra mim. Então eu tive que dar uma parada nesse método e começar a periodizar, periodizar meu estudo, sabe? E fazer coisas que eu gostava no meio disso, porque minha saúde mental já estava indo pro beleléu, sabe? Então eu comecei, tipo, a voltar a malhar nesse meio de estudo. Comecei a dar pausas e fazer a técnica do Pomodoro, que é basicamente você estuda 20 minutos e pausa entre 2 a 5 minutos, e para você ter uma mente fresca. Mas você não pode usar celular, nada, essas coisas assim. Você só vai dar uma andadinha, chega na sua varanda, olha pro céu, faz qualquer coisa que não seja celular, estudo. E, e aí depois volta. E depois de 4 sessões dessas, você faz uma parada mais extensa. Pode ser 20 minutos, meia hora, essas coisas assim. E aí eu consegui focar bem mais e aprender bem mais, porque eu tava com a cabeça boa e eu tava saudável, sabe? Porque antes eu não tava muito saudável. Mas aí eu comecei a fazer isso muito bem, consegui acertar o ponto e, e eu levei isso até o, o meio pro final do ano, que também começou a desgastar muito, porque o volume de conteúdo estava muito grande e eu vi que eu não ia conseguir dar conta de fazer todas as questões do livro, ou tudo de tudo, sabe? Todos os assuntos do livro todo, sabe? Então eu vi que eu precisava mudar isso. E aí eu tive o apoio dos meus colegas, que eu conversava muito com meu amigo Rafael Barreto, que inclusive ele está fazendo um curso aí de performance que eu vou divulgar aí para vocês, que o Instagram dele eu vou deixar aí embaixo para vocês verem aí. E aí eu fiz, eu sentei com ele e aí ele me falou mais ou menos o que ele estava fazendo. E aí eu comecei a fazer, que era tipo, de pegar o assunto e revisar e fazer algumas questões no dia e depois, antes da próxima aula, fazer o resto das questões. E assim eu conseguia revisar mais ou menos o assunto, coisa que eu não estava fazendo antes, que eu estava me esquecendo de alguns assuntos lá no início. E essa revisão periódica que eu comecei a fazer, e depois de um mês do assunto dado, revisitar ele com as minhas anotações, eu conseguia absorver bem mais o conteúdo do que fazendo todas as questões logo depois da aula, sabe? Então, eu comecei a ter uma performance muito melhor do que eu tinha e, assim, isso me ajudou muito e eu tive que fazer isso pro início do ano também, quando estava chegando perto do Enem e da Baiana. E assim, eu consegui ter essa estratégia
mas eu garanto a vocês que revisões periódicas e, assim, periodização do estudo, da questão do tempo e das revisões, é uma coisa que eu não fiz certo e eu sei que isso me prejudicou muito, sabe? Que eu não tive o índice de acerto tão grande quando eu tive por causa disso, sabe? Que eu acabei esquecendo alguns assuntos. E eu recomendo a vocês também darem uma olhada na curva de esquecimento, que é muito eficiente, que depois que eu comecei a fazer as revisões periódicas, eu aprendi um pouquinho mais sobre isso. Ela é uma estratégia que não deixa você perder o conteúdo, porque praticamente depois de algumas horas, se você não revisar o assunto, você já perde metade do conteúdo. E depois de, por exemplo, uma semana, se você não revisar de novo, você vai começando perdendo. Depois de um mês, se você não revisar de novo, aí você vai começando perdendo. Mas se você fizer essas revisões periódicas, o conhecimento fica consolidado na sua cabeça. E aí é muito mais difícil de você esquecer. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu pegava o assunto, logo depois de anotar tudo, eu revisava o que eu anotei, para não perder aquele conteúdo. Depois eu chegava em casa, fazia alguns exercícios. Depois de uma semana eu fazia os exercícios dessa mesma matéria, que era antes da próxima aula. E no final do mês eu pegava e revisava todos os conteúdos assim dessa. Na verdade, no final do mês, não, depois de um mês, eu revisava os conteúdos dessa matéria. E aí, fazendo isso, eu tive uma consolidação muito maior. Obviamente que você precisa ser extremamente organizado e às vezes não dá para fazer isso com é, todos os conteúdos, mas você pegando os pesos da sua universidade ou da sua faculdade, você tem a objeção de focar mais nas matérias que você precisa fazer isso. E assim ter um melhor desempenho. E aí, no final do ano, fazendo isso, eu consegui me dar muito bem. Eu acertei. No Enem, eu fui muito bem em questão do número das questões. Eu acertei 39 em ciências humanas, 39 em linguagens, 36 em ciências naturais, 33 em matemática e 940 na redação. Mas aí, infelizmente, eu tive um problema com o tempo na prova do dia 2 que eu acabei me passando em algumas questões e deixando para fazê-las depois. É, e essas questões eram, na verdade, algumas questões fáceis. Uma ou duas eram uma questão, tipo, uma das mais fáceis da prova. E eu acabei não fazendo do jeito correto e assim meu TRI abaixou muito, sendo que é, isso poderia ter me dado uma alavancagem na nota, sabe? E assim, eu fiquei com 700 no peso da UFBA, eu fiquei com 763,84 e o último chamado foi exatamente 764. E na minha frente tem 4 pessoas, ou seja, uma questão, duas questões poderiam ter mudado minha vida. Eu poderia estar na Federal agora, na UFBA. Mas assim, aí também na Baiana, eu nas questões, na primeira fase, eu fiz um número de questões grandes também, que foi 39. E aí, mas no mesmo dia eu tive que fazer a Unicamp, então eu tive que deixar um pouquinho da prova feita muito rapidamente, sabe? Porque eu tinha que sair no mesmo dia, a Baiana foi de manhã e a Unicamp foi de tarde. E aí eu tive que sair da Baiana mais rápido, mas eu tive esse desempenho de 39 questões e na segunda fase eu fui meio mal na redação, eu não me lembro ao certo quanto eu tirei, mas eu fui muito bem nas questões abertas. E isso eu consegui garantir a minha vaga na Baiana por causa disso. Mas
recomendo um dos erros que eu fiz na Baiana, não ter focado muito nos textos da Baiana, que realmente são muito diferentes dos textos do Enem, a redação é bem diferente, assim, eles têm um viés de pensamento mais radical, assim, sobre humanismo e tal, e você tem que abordar o texto de uma maneira diferente, assim, eles não dão o, o valor tanto à sua técnica no texto, sabe? Tipo, a formatação engessada no texto que o Enem traz, que é seguir basicamente o passo a passo da redação. Eles querem que você extrapole e seja um destaque, sabe? Porque são poucas redações para é, para uma quantidade assim, é, tipo, para banca, sabe? São poucas redações assim para a banca analisar. Porque são, acho que 500 pessoas que passam para a segunda fase, então eles sentam ali no dia e com 5 pessoas e aí olham as redações de todo mundo. E aí ficam discutindo. Então, eu recomendo assim focar, se você quiser baiana também, que nem eu queria, focar realmente assim nos textos da baiana e tal. Mas, assim, em questão de baiana e Enem, eu estudei a maior parte do tempo pro Enem, sabendo que estudando pro Enem eu estaria preparado majoritariamente também para baiana, porque ao estudar pro Enem e tentar aprender o conteúdo ao invés de decorar, como muita gente fala que na baiana é mais decoreba e tal, automaticamente você aprendendo o conteúdo, você acaba deduzindo as coisas decoreba, entendeu? E você pegando o formato de questão da baiana, que é meio maceteado às vezes, assim que tem várias questões de vários assuntos, assim, 1 ou 2 meses antes da prova, você consegue ter uma performance muito boa. E eu fiz isso no meio do ano também, que eu estava no meio do terceiro ano, eu consegui pegar, assim, umas 2 semanas antes e tipo, fazer só as questões da baiana e eu peguei meio que amanhã, assim, já. E fui pro vestibular, não sabendo de alguns conteúdos, mas pegando os macetes das questões, sabe? Que muitas questões das tricks são maceteadas, que é a banca da Baiana. E aí, eu acabei me dando muito bem no meio do ano, que eu tirei também 39 questões, é, não sabendo do assunto, assim, mas na segunda fase eu não tinha muita base sobre os assuntos que eu ainda não tinha dado, que era eletromagnetismo e alguns outros assuntos assim de biologia que eu não me lembro ao certo como é que foram. E aí eu acabei não passando no meio do ano por conta desse aspecto. Mas no final do ano eu tive um desempenho muito interessante, que foram nas questões abertas, justamente. Ao contrário do que eu tinha feito no meio do ano, eu tinha tirado uma boa nota na redação e uma nota muito razoável assim nas questões abertas. Mas é isso. E tipo, se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico da Baiana, como eu fiz para ter os macetes da Baiana em pouco tempo. E se vocês quiserem, eu também falo um pouquinho do Enem, sabe? Dos meus erros, o que eu fiz pra, que, pra tipo, ter esse desempenho, assim, mesmo que o número de questões foram muito altos, só que o TRI, as minhas falhas e tal. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo assim para Baiana e pro Enem. E deixa aí nos comentários. E é isso, velho. Agora aguardando o Sisu, aí se vai ter o Sisu.2, que no meio do ano ninguém sabe. Tal, é uma angústia aí que a gente tem, mas eu tô muito feliz da Baiana, sério. Tipo, a Baiana é uma universidade muito top, sério. Tipo, assim, eu não esperava, juro que eu não esperava, mas a Baiana é uma universidade que parece que ela se preocupa de verdade com você, sabe? É uma coisa que parece que ela pega na sua mão e fala, tipo, é por aqui e tal. E a galera de lá é muito acolhedora, sabe? E isso me faz me sentir pertencente a essa instituição, sabe? E sei que, tipo, se eu passar na UFBA, vai ser um processo muito difícil de decisão para ver se eu vou, porque eu já tive esse acolhimento excepcional na Baiana e o aprendizado até aqui, todos os métodos deles são muito eficazes, sendo que, assim,
é muito difícil, sabe? Eu tenho relatos de conversar com colegas que passaram tanto na Baiana, tanto na UFBA, e alguns desses não deixaram a Baiana por causa desse acolhimento inicial e dessa experiência, sabe, que é ser baiana. Então, eu vou ter que pensar muito, já estou pensando bastante sobre isso, sobre as possibilidades, estou conversando com meus pais e bastante sobre isso. Sei que não é decisão fácil, mas tá bem perto de acontecer, na verdade. Mas não sei se. Ainda não é uma certeza, sabe? A gente tem que ver isso direitinho. Mas sonho, assim, é bom precaver antes do que, tipo, na hora ter que decidir correndo, assim, sabe? Aí, então, eu já tô especulando cenários, assim, e vendo aí o que eu faço. Mas é isso, galera. Obrigado aí a audiência de vocês. Deixem um gostei e compartilhem o vídeo se vocês quiserem mais conteúdos como esse. E aí deixem aí nos comentários se vocês querem o vídeo da Baiana, o vídeo do Enem, ou um vídeo sobre táticas de estudo, essas coisas assim. E, ou um detalhamento mais aprofundado sobre os meus métodos de estudo e como eu descobri, como eu consegui estudar. E assim, aspectos gerais de estudo. Se vocês gostam desse aspectos. Porque basicamente aqui nesse canal eu vou falar de várias coisas, sabe? Tipo, mais ou menos da minha vida. Então, aí se vocês quiserem mais esse tópico, eu falo mais sobre esse tópico. E é isso, galera. Tipo, é isso. Qualquer coisa, mandem perguntas e é isso. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço.